E no vídeo de hoje eu vim mostrar algumas recordações que eu tenho de alguns extracurriculares que eu fiz na minha época de escola, a maioria da minha época de escola, só que eu vou mostrar algumas coisas também que eu já fiz esse ano, que eu tô no meu primeiro ano de faculdade. E o intuito desse vídeo não é mostrar quão incrível foi minha trajetória com esses extracurriculares, mas talvez inspirar outras pessoas e mostrar quão interessante podem ser essas outras coisas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já tô arrumando essas coisas, porque tá tudo uma bagunça, eu aproveito e mostro tudo pra vocês. Começando pelas simulações internacionais, já que eu passei esse final de semana inteiro em uma simulação. Foi a primeira vez que eu tava tutorando e não simulando de fato. E eu já participei de umas 6 simulações, sendo que eu vou participar de outra daqui a 2 semanas. A maioria foram em comitês políticos, só que eu já participei de comitês jurídicos e comitê de imprensa também. Essas aqui são as plaquinhas que ficam em cima da mesa. Nem todas as plaquinhas dava pra levar pra casa, mas eu acho muito legal porque depois da simulação a gente tem essa tradição de assinar o nome das pessoas, cada um nas plaquinhas dos outros, e você guarda isso de recordação. Aqui estão os crachás das simulações. Eu tinha um bottom de cada uma delas, só que eu não tô achando mais esse bottom e eu queria muito achar, porque daqui a 2 semanas eu vou participar de outra simulação e eu queria colocar os bottoms de todas as outras nele. Essa aqui foi da minha primeira simulação como comitê de imprensa. Essa daqui foi da minha segunda simulação representando o Irã no CRPD. Essa daqui foi de 2023, que foi a GNU, eu era a Polônia. Essa aqui, OEA, eu fui aos Estados Unidos, foi tipo uma das minhas simulações favoritas. Esse daqui foi da primeira vez que eu trabalhei no TJSP e eu tava junto com o pessoal da promotoria, orientando eles. Esse aqui foi da União Africana, em que eu era Egito. Aqui os certificados de participação nessas simulações. Também tenho essas menções honrosas. Eu sei que eu tenho outra, só que eu não sei onde ela tá. E eu acho que ela tá junto com os botões que eu perdi. Agora, sobre os encontros, eu participei de encontros 3 vezes. A primeira vez, meio que não era um encontro, era tipo, basicamente um encontro com crianças. Daí a gente meio que, enfim, fazia um dia com essas crianças e eu lembro que era com a galera da recreação. Esse aqui é o certificado, ou o certificado não, o crachá. E a gente basicamente ficava na quadra fazendo umas brincadeiras com elas. Esses dois são de quando eu participei e trabalhei em encontro da escola. É tipo esses encontros religiosos, só que como não era uma escola religiosa, era muito mais focado em... Eu não sei nem como é que eu explico como funciona o encontro, porque o que acontece dentro dele é segredo, mas eu recomendo muito vocês participarem se vocês tiverem a oportunidade. Agora, sobre os idiomas. As minhas coisas relacionadas a idioma é basicamente coisas de inglês, porque eu fiz inglês e sou fluente. Eu tenho aqui esses certificados de, tipo, bom desempenho nas aulas, porque, enfim, eu fiz por bastante tempo. Eu também tenho o certificado de fluência e essa medalha aqui, que é medalha de Spelling Bee, que é, tipo, competição de soletrar palavras em inglês, que aí eu ganhei em primeiro lugar. Eu acho que essa parte aqui tangencia um pouco do tópico extracurriculares, mas eu vou mostrar já que tá, tipo, tudo junto essas coisas e já tô fazendo o vídeo mesmo. Eu tenho essas medalhas aqui, que são medalhas de ter tirado nota alta, porque na minha antiga escola tinha uma premiação pra quem tirava a média acima de 8 em todas as matérias. Aí esses certificados é a mesma coisa que as medalhas, só que a medalha a gente ganhava no final do ano e os certificados era por trimestre. Aí só esse daqui que é tipo certificado de ter ido bem em simulado. Tem até um botão disso, mas tá meio longe aqui. Essa daqui é uma das minhas coisas favoritas, que é tipo uma menção honrosa de ter me formado no ensino médio com uma das notas mais altas tipo de toda a escola. E eu acho que essa aqui é que eu tenho mais carinho, tanto que tá tipo plastificado. Eu fui líder de sala 2 vezes. A primeira vez foi no 4º ano, aí eu tenho o certificado, e a segunda vez foi no 1º ano do ensino médio. Daí também tinha uma camisa, mas acho que eu não tenho mais. Esses aqui são aleatórios, eu não sei em qual categoria colocar, mas esse aqui foi de um tipo intercâmbio cultural, que era basicamente passar um final de semana na escola, aí vinha gente de outras escolas, aí era um monte de apresentação e competição de esportes E esse outro é quando eu escrevia no jornal da escola, em inglês, e eu escrevia sobre filmes. Essa aqui eu devia ter vergonha de mostrar, porque assim, só que são medalhas de jogos internos. Só que eu sempre odiei esporte de
basicamente, essas medalhas não são méritos meus, são tipo das outras pessoas do meu time que jogavam, porque eu não fazia nada, só ficava sentada, mas eu me inscrevia, não sei porquê, e no fim eu ganhei as medalhas. Sobre monitoria, eu fui monitora de Química no 2º ano, cadê esse aqui de Química? Eu também fui monitora de Filosofia e Sociologia no pré. Eu lembro que eu às vezes dava aula para algumas pessoas, tirava dúvidas, era bem legal. Vamos para as Olimpíadas. Por incrível que pareça, eu não tenho muitas medalhas físicas, mas eu tenho muito certificado de papel. Não que eu tenha feito muitas Olimpíadas, mas eu fiz algumas e até de participação mesmo não tendo ganhado, eu tenho a medalha, ou eu tenho o certificado e vou mostrar pra vocês. A Olimpíada que eu mais fiz foi a canguru, eu fiz desde 2020. Acho que só 2022 eu não ganhei nada, ou tipo, não tenho a medalha, eu genuinamente não lembro, mas eu ganhei nos 2 primeiros anos, tipo 2020 e 2021, bronze. Isso aqui é prata, isso aqui é menção honrosa. As minhas medalhas de Olimpíadas favoritas absolutamente são as da OBA, porque foram os meus ouros, né? Consegui em 2023 e 2024. Tenho muito carinho por elas. E eu não esperava, tipo, porque eu achava que eu não sabia nada de astronomia. Eu, de fato, estudei bastante pra fazer essas provas, mas ainda assim, eu fiquei muito surpresa. E uma coisa que eu sou muito coisada com isso é porque eu não consegui usar a OBA pra tentar as vagas olímpicas. Eu consegui entrar, não entrar, mas, tipo, passar na USP por vagas olímpicas, só que eles não, tipo, não tem a OBA na lista deles. Então, tipo, eu fiquei... Vou cortando e mostrando só o certificado falando Olimpíada. Olimpíada de Geografia, prata. Olimpíada de Geopolítica, bronze. Olimpíada Norte e Nordeste de Química, bronze. Olimpíada Brasileira de Química, honra ao mérito. Olimpíada de História, eu nunca cheguei até as finais, então eu sempre ia mais ou menos até a fase 4. Eu fiz acho que umas 2 vezes. Certificados da OBA. Outra de Geografia, prata também. Honra ao mérito na Olimpíada de Biologia da escola. Honra ao mérito na Olimpíada Nacional de Ciências. Agora eu vou mostrar só umas recordaçõezinhas das coisas artísticas que eu tenho feito, né? Roteiros de teatro, curta-metragem, livros de canto, sapatilhas de balé e de jazz. Minha primeira e única medalha de competição de dança, 3º lugar na categoria trio de jazz, adulto. Eu esqueci de mostrar os meus certificados de oficinas. E eles estão meio difíceis agora, mas são certificados de oficina de teatro musical, de atuação pra TV e cinema, coisas nessa vibe. Depois eu posso mostrar. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma dessas coisas que eu fiz ou ainda faço, podem colocar nos comentários que eu vou estar respondendo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e me seguir nas minhas outras redes sociais. Beijos!